Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e nós, a partir de agora, trazemos a nossa revista de variedades de volta, agora em um novo formato, num formato rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, trazer assuntos que fazem parte do dia a dia dessa, que é uma das regiões mais importantes do país. Então, já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas 85,7 e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Nós recebemos com muito carinho Leandro Branquinho. Ele é um dos grandes especialistas em vendas e consumo do Brasil, sempre passa pelos nossos programas, sempre conteúdos importantes. Muito bom dia, seja bem-vindo, Leandro. Que alegria estar aqui na Rádio Bandeirantes FM, nesse programa Circuito Fechado, que eu já me sinto em casa de verdade. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Gustavo. Ele já esteve várias vezes, sempre conteúdos atuais, importantes, enfim, e hoje com certeza não será diferente. Leandro, quando se pensa em vendas, eu acho que é o grande desafio hoje, enfim, aliás, alguns falam que todos têm que ser vendedores, ainda mais hoje com as mídias sociais. Mas o que mais importante envolve a arte da venda? Porque eu considero realmente uma arte. É uma coisa inata, você pode aprender. Como é que se desenvolve isso? Essa palavra é muito legal, né? A arte da venda. Porque eu também acredito nisso, que arte você pode aprender. É claro, é óbvio, algumas pessoas elas já têm alguma predisposição e elas conseguem fazer mais facilmente, mais rapidamente. Com mais naturalidade. Com mais naturalidade. Mas sim, pode ser aprendido, porém não é qualquer um que consegue aprender. Aquela pessoa que não gosta de gente. A pessoa que não gosta de se interessar pelo problema do outro. A pessoa que não tem curiosidade sobre aprender, sobre identificar como ela pode resolver o problema, é óbvio, essa pessoa não vai ser uma boa vendedora nunca, porque vender é ajudar a pessoa a tomar uma boa decisão que é boa para ela. Não só para a empresa, não só para o vendedor, mas é boa para o cliente também. E o vendedor, aquela pessoa que tem alguma coisa para vender, mas ela não se interessa por saber por qual motivo aquela pessoa escolheu aquela loja, por qual motivo ela escolheu aquele produto ou aquele serviço, vai ser difícil ela realmente personalizar aquele atendimento, fazer com que aquela venda se transforme em algo que pode ser próximo à arte, porque quando o atendimento é muito bom, quando a venda é muito boa, o cliente ele não tem a sensação de que foi o vendedor que vendeu, ele tem a sensação de que foi ele que comprou e ele acaba falando bem da empresa ou do vendedor para outras pessoas, né? E o cliente se acaba se sentindo mais à vontade com isso, né? Exatamente. Tem uma frase famosa do Jeffrey Gitomer que é assim, as pessoas odeiam que alguém venda alguma coisa para elas, mas elas adoram comprar. Então o papel do vendedor é ajudar as pessoas a terem essa sensação de que são elas que estão comprando, né? E se a gente puder falar o que um vendedor tem que ter como característica, assim, eu acho que saber conversar, ter interesse em conversar e saber escutar é uma das principais, não? Ah, com certeza. Essa é uma das principais técnicas de vendas, né? Que é ouvir o que o cliente tem a dizer para personalizar o atendimento. Existem milhares de técnicas de vendas, mas a mais poderosa continua sendo a mais básica, mais simples, que é prestar atenção no que o cliente está falando e personalizar o atendimento. Se você tem o mesmo discurso para todo cliente, você não é um bom vendedor, você é só um robô que está repetindo um script, uma frase decorada. Todo bom vendedor é aquele que consegue se conectar com o cliente. Tem aquela frase famosa também, que vendas é relacionamento, né? Quanto mais a gente consegue se conectar com os clientes, mais fácil é da gente vender. Porém, algumas pessoas ainda confundem, achando que é só ser amigo do cliente, é só ser agradável, é só ser uma pessoa legal e ele automaticamente vai se transformar num bom vendedor.
O que não é verdade. Sim. É ótimo que você conheça as pessoas gostam de fazer negócio com quem elas gostam, com quem elas conhecem. Mas se o vendedor não tiver essa vontade, esse desejo de entender a dificuldade do cliente, entender a necessidade do cliente e personalizar o atendimento e a venda, vai ser difícil ele se transformar num bom vendedor. E a arte de negociar bem não tem nada a ver com o preço, né? Quer dizer, quem entra numa loja, num comércio, em qualquer lugar que seja, buscando preço, como é que o vendedor reverte isso? Essa eu acho que é o momento mais importante. Mas será que todo mundo que entra em uma loja ou uma empresa querendo só preço... É isso que eu quero saber, que você me Essa é uma das grandes mentiras. As pessoas não querem só preço. É mentira o cliente falar que ele só quer preço. Mentira. O posto de gasolina que mais vende aqui na cidade não é o que custa mais barato. O carro popular mais vendido no Brasil não é o mais barato. O celular que mais vende no Brasil não é o mais barato. O sabão em pó mais vendido no Brasil não é o mais barato. E as pessoas insistem em falar que o cliente só quer preço. Essa comparação do que é o mais vendido é uma comparação de um amigo que se chama Cláudio Diogo. E ele, quando ele falou isso para mim a primeira vez, eu falei assim, é verdade. O cliente não quer só preço. O cliente quer ter a sensação de que ele está fazendo um bom negócio. O preço, ele é importante, mas ele não é a única coisa. Se fosse a única coisa, tudo seria da pior qualidade. Tudo seria da qualidade mais inferior para que o preço fosse sempre o mais barato. E tem empresas que fazem mais barato e não vendem bem. Tem empresas que fazem mais barato, vendem bem e quebram. Por quê? Porque se faz tudo muito mais barato, não consegue ter lucratividade. Não tem margem, Não né? tem margem. E se não tem margem, a empresa não sobrevive. Porque sempre vai ter um desgraçado que vende mais barato. Sempre aparece algum Sempre de vai ter algum algum. lugar, né? Aliás, eu acho que quando o cliente ele é envolvido pela arte da venda, é aí que ele se sente à vontade para pagar e dar o devido valor ao produto. É isso? Quando a gente faz negócio com alguém que a gente confia, com alguém que a gente conhece, com alguém que já tem um track record, já tem uma história de que ela resolveu o problema, de que o atendimento foi bom, o preço ele passa a ser menos importante. Quanto mais a gente confia na solução, ou no vendedor, ou o que aquela marca representa, menos a gente é resistente ao preço. Quanto maior é o índice de confiança do cliente no vendedor ou na empresa, menor é o índice de resistência ao preço. E como é que a gente diminui a resistência ao preço? Cuidando da marca, cuidando do bom atendimento, cuidando para que a empresa consiga ser consistente na entrega. A gente fala que tem que encantar o cliente, mas não adianta você encantar o cliente uma única vez. Você tem que ser consistente e estabelecer um relacionamento consistente de negócio com esse cliente para que ele confie em você cada vez mais. Porque dizem, você me confirma se eu estiver errado, que depois de 3 meses da venda, a pessoa ela não lembra quanto pagou, mas lembra do atendimento que ela teve. Tem aquela isso. outra frase famosa da Maya Angelou. Ela fala assim, as pessoas não lembram o que você falou, as pessoas não lembram do que você falou para elas, mas elas lembram de como você as fez sentir. Isso também é verdade em vendas. Eu tenho um irmão que mora na cidade de Campinas e ele, com a inteligência artificial, ele pediu para recomendar um restaurante para ele. Ele recomendou um restaurante muito chique que tem no Galeria Shopping. Sim. E ele foi para lá sem saber nada desse restaurante, sem saber o preço desse restaurante, porque foi indicado pela inteligência artificial. Aí eu perguntei para ele, como foi lá? Ele falou assim, na primeira semana ele disse que achou muito caro. Que levou a esposa, os filhos, e que achou muito caro. Mas eu perguntei, estava gostoso? Estava gostoso demais. 2 semanas depois, estava o meu irmão e mais um outro irmão, eu perguntei para ele, e aí, como é que foi lá? Foi o melhor bife que eu comi na minha vida. Você lembra qual foi o preço? Eu esqueci, não lembro quanto que foi. Ou seja, ele lembrou do sabor do bife, do atendimento, de como era gostoso o ambiente, ele lembra que foi caro, mas ele não lembra exatamente quanto ele pagou. Já deixou de ter importância que tinha no começo. Exato, exato. E eu tenho certeza, daqui a 1 ano, talvez ele nem se lembre que foi caro, mas que a experiência que ele teve com as crianças e com a esposa, tenho certeza que vai ser memorável. Ô, Leandro, a pandemia ela transformou, enfim, como as empresas se comunicam com os clientes, né? Enfim, foi uma revolução aí muito rápida. Quais que são as novas ferramentas de vendas que a gente possa identificar aqui, formas de atendimento que se transformaram durante esse período e até que ponto os atuais profissionais estão prontos, porque são os mesmos de antes da pandemia, né? Até que ponto eles estão atualizados
para essas novas técnicas de vendas. As técnicas mudaram também, não? Algumas coisas mudaram. Conversa para 1 hora. Algumas coisas mudaram sim, mas algumas coisas não. Mas quer ver uma coisa que mudou e tem gente que ainda não aprendeu a usar? Antes da pandemia, poucas pessoas faziam negócio pelo WhatsApp, poucas pessoas divulgavam o seu trabalho nas redes sociais. Hoje a gente vê que todo mundo está na rede social. A grande maioria das empresas, dos vendedores, estão de alguma forma lá. E a maioria dos vendedores usa o WhatsApp para vender. Mas ainda assim tem gente que usa o WhatsApp só para fazer propaganda. O WhatsApp não é uma ferramenta de propaganda, é uma ferramenta de comunicação, de estabelecer conversa. E através de conversa, de vez em quando, você pode fazer uma propaganda. Então, as ferramentas novas que existem, elas ainda estão sendo mal aproveitadas porque as antigas não estão sendo tão bem usadas até hoje. A gente já tem à nossa disposição ferramentas de inteligência artificial, ferramentas que o vendedor pode usar em tempo real para se comunicar melhor com o seu cliente usando inteligência artificial, mas tem vendedor que ainda não aprendeu a usar o WhatsApp. Tem vendedor que acha que vendas é relacionamento. E aí o que ele faz? Ele abre o WhatsApp pela manhã e manda uma figurinha de bom dia para todos os clientes. A mesma figurinha. E ele não costuma repetir aliás, ele costuma repetir a mesma figurinha, ele não costuma variar. Não muda nem a figura de um dia para o outro. De um dia para o outro. Então isso não é relacionamento. Você está usando uma ferramenta de comunicação para ser um chato, para ser um mala. É óbvio que essa pessoa vai vender menos. Ela provavelmente vai ser bloqueada no WhatsApp. Provavelmente ela vai ser lembrada como aquele vendedor chato. Porque eu escutei uma vez de uma pessoa que cuida de marketing de uma grande rede de moda, que eles gastavam quase metade do seu investimento no online para ser lembrado, não é nem para vender alguma coisa, mas para ser lembrado, porque as pessoas são tão bombardeadas o dia inteiro por ofertas, ações promocionais, enfim, produtos, que você tem que ser lembrado a qualquer momento. É isso. Eu acredito que a Coca-Cola sempre fez isso, né? Sim. Sempre sendo um produto que sempre vendeu bem, ela nunca deixou de ser lembrada. Mas o vendedor, ele também precisa ser lembrado, ele precisa ter presença. E ter presença não é só mandar a figurinha de bom dia no WhatsApp. É mandar alguma coisa que é útil, que é relevante, um feliz aniversário no dia do aniversário, em datas comemorativas, mas não só isso. Chegou alguma novidade, que tal avisar o cliente? Teve alguma ideia ou se lembrou de alguma coisa que o cliente falou? Anotar isso num sistema, num software, num CRM ou até mesmo na agenda do celular para lembrar o cliente, por exemplo. O cliente gosta de determinado esporte. Você viu alguma notícia daquele esporte? Que tal mandar um link para aquele cliente? Mostra que você se interessa, que você se importa. Que foi lembrado, pessoa. né? Que foi lembrado, exato. Aliás, existe uma etiqueta, estamos falando aqui desse contato digital, enfim, com os clientes. Existe uma etiqueta na forma de abordar os clientes nessas plataformas, não? Então só pelo WhatsApp, né? Essas ferramentas de contato, mas outras mídias sociais também, enfim. E quais os cuidados? Porque para ser invasivo é uma bobeada. Tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é muito comum eu receber mensagens do seguinte tipo: Oi, senhor Leandro Branquinho. Percebi que você trabalha com... Eu vendo tal produto. Que tal a gente marcar uma reunião para a gente conversar? Eu nunca vi essa pessoa, eu não sei se eu nem preciso desse serviço. Isso acaba se tornando uma mensagem que deveria ir para o spam. Só que nas redes sociais a gente não tem o botão do spam como a gente tem no e-mail, né? Então o vendedor que faz essa abordagem completamente fria, ele é um vendedor dos anos 80, 90, não faz mais sentido esse tipo de abordagem. A gente dá para fazer venda com clientes que você ainda não conhece, mas você pode esquentar a gente chama em marketing digital de lead, né? O cliente em potencial. Dá para esquentar o lead ao invés do lead frio. De que maneira? Curte, comenta, se relaciona com essa pessoa antes de mandar uma mensagem de vendas. A escala é menor, você vai ter mais trabalho. Mas apesar de mais trabalho, a taxa de conversão... Uma relação mais sólida. Vai ter uma relação mais sólida, vai ter uma pessoa que vai te notar primeiro antes de você tentar vender alguma coisa para ela. Realmente tem que ter um certo tato, porque o WhatsApp ele é invasivo, depende da hora que você usar, a forma como você usar, não é isso? Exato. Eu falei aqui do LinkedIn e do Instagram, mas a gente pode também ampliar isso para o WhatsApp. Se eu recebo uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa que eu nunca vi, que nunca entrou em contato comigo por nenhum outro meio, já tentando me vender, ela vai ser bloqueada, é óbvio. E a maioria das pessoas também bloqueia. Agora, quando a pessoa chega falando... Te conheci em tal evento. Ou então, estou entrando em contato porque fulano me disse sobre você. Acabei de ver na sua rede social que você postou tal coisa. Então, quando o vendedor ele tem esse cuidado de tentar achar algum ponto de conexão primeiro, ele vai
ter um cliente que vai olhar para ele com um pouco mais de atenção. Agora, se ele só copia e cola uma mensagem tentando vender alguma coisa, ele vai ser ignorado por 99,9% das pessoas. Hoje estamos recebendo aqui no programa Leandro Branquinho, é um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil. Vamos fazer a nossa primeira parada? Na sequência ele estará de volta, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, essa revista de variedades que traz a movimentação da região metropolitana de Campinas. Hoje estamos recebendo com muito carinho o Leandro Branquinho, especialistas em vendas e consumo. Mas antes de retomarmos a nossa conversa com ele, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos aqui, como dissemos, com o Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo no Brasil. Leandro, o que mais as empresas buscam quando chamam você? Você faz palestras por todo o Brasil, enfim. Quais são as principais dores das empresas hoje em dia? Olha, eu tenho a honra de... Choram muito, não? Com certeza. Eu tenho a honra de ser considerado um dos palestrantes mais contratados do Brasil, dos palestrantes de vendas mais contratados. Então, sou muito contratado para fazer convenção de vendas. Muitas empresas fazem convenções anuais, eles sempre me chamam. A cada convenção de vendas, é natural que a gente faça uma reunião de alinhamento, de briefing, para entender o que a empresa precisa. Para afinar o discurso, né? Isso, para afinar o discurso. E disparado, uma das principais dores das empresas hoje em dia é: a gente precisa vender mais e alguns vendedores estão acomodados. O que eu faço? E é natural que o vendedor que é veterano fale coisas do tipo: eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim. Mas as coisas estão mudando tão rápido, cada vez mais rápido, e os clientes estão tendo acesso a cada vez mais informações, que o vendedor que ele não se atualiza, ele vai ficar para trás e não vai demorar. O problema é que a gente também tem uma geração mais nova que chega no mercado de trabalho, e algumas pessoas das gerações mais novas não estão tão interessadas assim em se aperfeiçoar. É aí que o veterano ganha vantagem, porque ele já tem a malemolência, o histórico, né? O relacionamento. O bom do pessoal mais novo é que eles são digital, já nascem já sabendo usar as redes sociais, coisa que alguns dos veteranos têm dificuldade. Então, se a gente unir a boa vontade que a gente espera que os novatos tenham com a experiência dos veteranos, a gente teria um time campeão. A dificuldade está aí. É um choque de gerações. É um choque de gerações, exatamente. De um time que às vezes está acomodado e de um time que às vezes quer muita mordomia ou então quer ganhar muito dinheiro fazendo pouco trabalho.
Aliás, quer ganhar dinheiro, se possível, rápido, né? Rápido, também tem essa, né? Exato. Você criou uma pós-graduação, olha que legal, em inteligência artificial aplicada a vendas. Queria que você me falasse sobre isso e de que forma a inteligência artificial já está impactando as vendas, não somente nas vendas online, mas também nas vendas presenciais, que de alguma forma ela participa também, né? Quais são as principais ferramentas que o vendedor tem? A principal ferramenta do vendedor são as palavras. Então o vendedor ele precisa dominar as palavras. E tem 4 formas da gente dominar as palavras. Uma delas é com leitura. Quanto mais a gente lê, mais repertório a gente tem, então a gente domina as palavras. Outra forma é com roleplay, com treinamento, com simulação. Outra forma é na prática. Quanto mais a gente vende, quanto mais a gente atende, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende a dominar as palavras certas que a gente tem que usar com os nossos clientes. E a quarta forma é através da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, ela permite que você melhore o seu discurso, que você prepare o que você vai postar nas redes sociais, prepare como você pode abordar um novo cliente. Melhor ainda, você pode, por exemplo, copiar todo o histórico de conversa com o cliente pelo WhatsApp, por exemplo, copia e cola isso numa inteligência artificial e pergunta: onde foi que eu errei? Para o ChatGPT, para o Claude, para o Gemini. E aí as inteligências artificiais disponíveis hoje em dia, elas já devem fazer parte da maioria da vida dos vendedores, porque são ferramentas que ajudam o vendedor a melhorar o uso das palavras. Eu recebi o convite da Unifecaf para criar essa pós-graduação de inteligência artificial aplicada a vendas e eu já entendia bastante de inteligência artificial, mas quando eu comecei a convidar os professores, quando eu comecei a estudar um pouco mais para preparar as aulas e para preparar o material dessa pós-graduação, eu entendi que é um universo que ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Você disse aí da venda presencial. Hoje a gente pode, por exemplo, gravar um atendimento presencial com o próprio gravador do celular ou como ferramentas tipo o Claude, que é uma ferramenta que grava o áudio, depois transcreve e depois você conversa com a inteligência artificial perguntando: onde foi que eu errei? O que eu posso fazer melhor? O que eu uso de pós-venda? Qual frase eu posso usar para mandar para esse cliente pelo WhatsApp? Como é que eu posso fazer um follow-up, um acompanhamento? Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas já deveriam fazer parte da vida de todo vendedor, assim como o WhatsApp já faz. E os vendedores, assim como outros profissionais, ou a maioria deles, eles precisam ser estudiosos, ter interesse em estudar e se aperfeiçoar. Eu acho que principalmente é isso, né? Na verdade, eu diria até que a pessoa tem que ser curiosa. Porque se a pessoa só estudar, por exemplo, um script, e aí ela decora aquele script, ela vai ficar muito boa só naquele script. Agora, se ela for curiosa em aprender como fazer o melhor script, como melhorar... E script eu não falo que a gente tem que decorar uma fala e falar para todos os clientes. Não, o script é como se fosse um norte. Você pega, por exemplo, os melhores filmes de Hollywood. O Robert De Niro, ele pega um script. Mas quando ele está interpretando, ele não está lendo o script do jeito que está escrito. Ele está colocando a alma dele, o coração dele e interpretando. Então o vendedor, ele tem que ser um pouco ator também. Mas não para fingir algo que ele não é. Ele tem que ser o ator da sua melhor versão. Então, quando um cliente está com um vendedor, ele não quer um vendedor que é mal-humorado, não quer um vendedor que é preguiçoso, não quer um vendedor que atende de qualquer jeito. Ele quer a melhor versão daquele vendedor. E uma das formas da gente ter a melhor versão é tendo um bom script e trabalhando a interpretação. As inteligências artificiais, elas também ajudam nisso. Então, por exemplo, você pede para ela criar um script para você, ou então criar objeções que os clientes normalmente colocam. E aí você responde para ela como se você estivesse respondendo para o cliente. E aí você pode pedir para a inteligência artificial te corrigir. Me corrija. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso fazer diferente? Dessa maneira, a gente usa a tecnologia ao nosso favor. O vendedor que for estudioso e que for curioso, ele vai dominar muito rapidamente essas ferramentas e usar no dia a dia para, inclusive, melhorar a vida do cliente. Porque quando a gente entrega um produto ou serviço que resolve o problema do cliente, a gente ganha dinheiro, mas o cliente também resolve um problema que ele tem. Porque o vendedor, na verdade, é um resolvedor de problemas e traz as soluções para o cliente. É mais ou menos isso, com entre certeza. aspas. Né? Quando a gente resolve o problema do cliente, a gente ganha dinheiro. Quando a gente resolve o problema do cliente, a gente ganha um promotor, uma pessoa que vai falar bem do nosso trabalho, uma pessoa que vai postar sobre a gente nas redes sociais, que vai dar avaliação 5 estrelas no Google, por exemplo. Então, não faz sentido o vendedor não querer realmente mostrar interesse em resolver o problema dos clientes.
Qual que é a importância da venda humanizada? A gente tem um avanço das vendas online, enfim, isso é um capítulo à parte, claro, mas me parece que quanto mais avança a tecnologia, mais a personalização do atendimento ou dos produtos, enfim, ele acaba sendo cada vez mais importante. É isso mesmo, não? Sim, só que a gente tem que tomar cuidado com alguma coisa. Com uma coisa que é muito importante. Venda humanizada não significa você colocar um robô no WhatsApp, uma automação no WhatsApp, para fazer um monte de perguntas, sendo que o cliente quer simplesmente clicar no link e comprar. Venda humanizada não é você tratar todo mundo igual. Aliás, a gente não tem que tratar todo mundo igual. A gente tem que tratar todo mundo com dignidade e com respeito. Mas cada pessoa é única. E cada pessoa gosta de ser tratada de uma maneira diferente. Tem gente que é mais introvertido. Tem gente que é mais extrovertido. Tem gente que não gosta que você faça piada. Tem gente que, se você não fizer uma piada e você for muito sério, ela vai te achar chato, sisudo. Sim. Então a gente tem que personalizar o atendimento. Humanizar o atendimento é personalizar para cada cliente. E com ferramentas de automação, é impossível você fazer isso 100%. Você pode otimizar, mas para humanizar, tem que colocar um ser humano de verdade para conversar. Aliás, tão importante quanto os vendedores, enfim, as empresas buscam também identificar líderes de equipes, enfim, e que também mudou um pouco essa característica, né? Quais as principais características, enfim, que você identifica de um líder hoje em dia que deveria ter? Hoje, para trabalhar em vendas, o líder que está na liderança comercial, ele precisa ter três habilidades que ele precisa desenvolver. A habilidade de orientar, ele precisa mostrar o que a empresa espera, o que ele espera de cada pessoa. Ele precisa orientar sobre como vender. O líder que ajuda o time a vender mais, ele sempre vai ser um líder mais querido, que vai ter o time na mão dele. O líder ele precisa desenvolver a habilidade de motivar. É claro, é óbvio, não dá para dar motivação para ninguém. Mas o líder que cuida para que o ambiente seja de alto astral, do clima bom, que as pessoas se gostem, se respeitem, esse é um líder diferente também. E a função mais importante do líder, orientar, motivar, e a função mais importante é a terceira, que é cobrar. O líder tem que cobrar resultado, o líder tem que cobrar aquelas rotinas que são necessárias serem feitas, tem que cobrar o que leva à venda, por exemplo. O que leva à venda? É fazer ligação telefônica? É abordar cliente na porta da loja? É postar nas redes sociais? O que traz mais vendas para aquele tipo de negócio? O líder precisa cobrar. Orientar, motivar e cobrar. Essas são as 3 principais tarefas de um líder comercial. Porém, essas tarefas elas não funcionam se não tiver uma cola que liga cada uma dessas tarefas, que é o exemplo. Claro. Se o líder não der o exemplo, tem gente que fala assim, a liderança é exemplo. Não, liderança não é exemplo. Liderança é orientar, motivar e cobrar. E se o líder não der o exemplo, nada disso funciona. Isso cai por terra abaixo. Agora, se o líder é um ótimo exemplo, mas ele não cobra, será que ele vai ser um bom líder mesmo? É muito difícil ele, na operação comercial, o líder que é bonzinho, que é agradável, ele faz tudo certinho, mas ele não é bom de cobrar, ele não é bom de motivar o time, ele não é bom de ensinar, ele tem que chamar alguém que saiba fazer isso, né, para que ele consiga ter bons resultados na empresa. Nós estamos chegando ao final do programa aqui com o Leandro, é uma grande alegria recebê-lo, Leandro Branquinho. Como é que faz contato com você para palestras, enfim, pela mídia social? Como que é mais fácil, Leandro? É só me encontrar nas redes sociais, @Leandro Branquinho, no TikTok, no Instagram, no LinkedIn, ou escrever no Google Leandro Branquinho, você vai me encontrar lá de várias maneiras. Você vai ver um carequinha por lá, esse sou eu. Leandro Branquinho, Branquinho é sobrenome mesmo. Curiosamente, a gente tem mais de 30 Leandro Branquinho no Brasil, mas se vocês colocar no Google, a primeira página inteira só aparece eu ali. Mas careca tem vários também, não? Você acredita que sim? Tem uns 3 que são carecas também. Curiosamente, sim. Mas já que você pediu para que as pessoas... que eu desse contato para as pessoas me encontrarem, eu quero pedir uma outra gentileza. Aproveitar esse espaço aqui na Rádio Bandeirantes e pedir uma solicitação para você que está assistindo a gente, vendo a gente pelo YouTube, ou escutando a gente no rádio, ou escutando a gente num podcast. Eu gostaria de pedir que você seguisse o apresentador desse programa tão legal. Segue lá, @Gustavo Frison, programa Circuito Fechado. Estou muito feliz de estar aqui. E se você gostou desse nosso bate-papo, honre quem está dando essa oportunidade para você ouvir. Eu honro quem me dá a oportunidade. Nesse momento eu faço questão de pedir para que você siga @Gustavo Frison, Circuito Fechado, Rádio Bandeirantes, Bandeirantes Campinas, Rádio Band FM.
Leandro Branquinho, um dos grandes especialistas em vendas e consumo do Brasil. Muito obrigado, até a próxima, Leandro. Muito prazer, um grande abraço. Circuito fechado pela Rádio Bandeirantes, não saiam daí. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no finalzinho do programa, mas antes, claro, vamos dar um recado de quem? Da Blue Lord, claro. Há mais de 10 anos, uma referência em moda masculina, oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas. Conheça de perto esse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos, claro, foram deles as nossas vítimas de hoje. Na mesa de som, Elton Grimaldi, por gentileza, 100 anos de janela, Lucas Pessoa comandando as imagens, esse já é mais novinho, né, Lucas? Muito obrigado, semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado, e eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.